dia, pessoas lindas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindos aqui. Vamos pelo menos aí convidar duas pessoas aqui para a live. Cauã Ravena, bom dia. Coloquem aí para mim, escrevam para mim aí Provérbios capítulo 27, que é o Provérbios de hoje. E vamos iniciar a leitura da palavra, tá bom? E aí, depois. Então, vamos lá. Gente, tem uma gata aqui que é um espetáculo, sabe? Ela tá enfiando dentro de onde não é pra enfiar. Bom. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Bom dia, pessoas lindas, Highlander, Lana, sejam bem-vindos. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Gente, eu tô lendo Provérbios, capítulo 27, tá bom? Cauã, escreve de novo aí pra mim. Eu tenho que criar, gente, a habilidade de escrever aqui, de deixar aqui nos comentários, né? Mas eu vou aprender, eu prometo que amanhã eu já vou colocar aqui e deixar fixado, tá bom? Débora, bem-vinda, bom dia. Gente, capítulo 27 de Provérbios, eu estou iniciando o versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-a pela estranha. O que bem diz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro, são aquele que a contivesse conteria o vento e a sua destra acomete o óleo. Com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto de seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, o que acontece? O seu coração, ele diz quem você é. Então, eu vou repetir esse versículo 19, que é muito forte. Como na água o rosto corresponde ao rosto. Então, se você já teve oportunidade de estar num lago, ou então até mesmo numa poça d'água, observar o seu rosto, você vai observar que parece um espelho, não é? Então, do mesmo jeito é o seu coração. Ele vai refletir quem você é de verdade. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não seria dele a sua estultícia.
Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Então, gente, o que acontece? Nesse último versículo, tem para nós uma promessa. Deus, ele diz para nós que nada vai nos faltar. Então, por quê? Por que você está vivendo preocupado com o dia de amanhã? E o que eu estou dizendo para você, não é para você ficar parado, deitado, com as pernas para o alto, sem fazer nada. Não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: Deus já fez a parte dele. E nós, você, eu, nós precisamos fazer a nossa parte. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me incluo. Porque quantas vezes eu, Flávia, fico parada, prostrada, estagnada, procrastinando, deixando para amanhã o que eu poderia ter feito hoje. Então eu sempre vou adiando. E muitas das vezes você adiou o seu sucesso, adiou o seu resultado. Então, quantas vezes você estava prestes de alcançar algo muito, muito lindo e você deu um passo atrás? Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: eu convido você nessa manhã a tomar novas decisões, a realmente escolher agir de uma maneira diferente. Porque com todas as coisas que você escolheu fazer até hoje, você chegou no lugar onde você está. E se você quer mudar de nível, o primeiro passo é qual? É você tomar uma decisão. Porque quando a gente não decide, quando a gente fica contando historinhas para nós e para os outros, a gente não caminha, a gente fica parado, prostrado. E eu quero convidar você nessa manhã a sair dessa zoninha de conforto, desse lugar aonde você acha que tá bom, só que não está. E eu quero chocar você um pouco. Imagine uma banheira super linda. Sabe aquela banheira de hidromassagem maravilhosa? Então, eu quero que você imagine essa banheira. Só que quando você fica paralisado, quando você não sai do lugar, é como se essa banheira, ao invés de uma água limpa e os sais de banho, a espuma de banho, ao invés de ter isso dentro da banheira, tem dentro da banheira cocô. E você tem escolhido ficar dentro dessa banheira cheia de cocô. Flávia, você tá ficando doida? Não! Sabe por quê? Porque o cocô é morninho. E você gosta da sensação do cocô na sua pele. Flávia, mas eu não gosto não. Fede. Nada disso. Fedia no início. Quando você entrou nessa banheira de cocô, você ainda sentia o cheiro, o mau cheiro, o fedor. Mas você se acostumou. E hoje você se sente confortável ali. E eu ouso dizer que você gosta de estar dentro dessa banheira cheia de cocô. E eu sei que vocês já tiveram experiência, de repente, de limpar um bebê, ou de repente, de ter alguém acamado e você, de repente, ter que trocar ali a fralda. A gente sabe, gente, que as fezes humanas fedem. E quando a gente toca, às vezes, com a mão, para tirar aquele mau cheiro, aquele impregna.
Então você tá mergulhado no cocô. Gente, eu também já estive. Eu já estive numa piscina linda de hidromassagem, maravilhosa era a banheira, né, de hidromassagem. Mas estava cheia de cocô. E eu ficava mergulhada até aqui assim, ó, com cocô até aqui. Por quê? Porque eu não aceitava sair daquele lugar. Eu não aceitava me mexer. Eu me mexia assim para sentir o cocô passando na minha pele. E eu convido você a sair dessa banheira de cocô. Tome a decisão hoje de ser expulso dessa zona de conforto, aonde as coisas parecem que estão boas, bem, tá tudo legal, só que não está. Vai me dizer que uma piscina de cocô é algo legal? E eu garanto para você que lá no início você não gostava dessa situação. Só que hoje já tem aí 1 ano, 2 anos que você tá aí procrastinando. Você não toma a decisão de fazer nada diferente, a sua vida tá uma beleza. Então, você tá dentro dessa piscina de cocô. E eu convido você a realmente tomar uma decisão. Qual é a primeira decisão? Sair da zona de conforto. Essa é a primeira decisão que você precisa querer tomar. Depois, tirar esse cocô de dentro dessa banheira. E como que você pode fazer isso? Sei lá, com um balde, de repente tirando, abrindo o ralo para que esse cocô ele escoe, ele vaze, ele vá para o esgoto, que é o lugar dele. E aí depois, colocar a casa em ordem. O que quer dizer isso? Lavar a banheira. Lavar a banheira, sim. Começar a limpar, jogar água ali dentro. E não existe nada melhor do que a água para lavar. E quando a gente permite que a água viva de Deus, ela flua através de nós, então você vai deixar a água viva do Senhor fluir nos seus pensamentos e lavar os pensamentos ruins. Você vai deixar a água viva do Senhor cair aqui no seu coração e começar a curar as feridas que você, de repente, tenha na sua alma. Então, vamos lá. Lavando a banheira de cocô, a banheira começa a ficar limpa. Você começa a enxergar que a banheira, ela não era marrom, um marrom esverdeado. Porque parece que tinha um lodo nessa banheira e era nojento de olhar. Só que você gostava, você achava até bonito aquele marrom esverdeado. Só que agora você esfregando, você começa a enxergar. A parede dessa banheira, ela é branca, ela é linda. E você começa a olhar e falar assim, nossa, como que eu gosto do branco. E aí você tá limpando e lavando a banheira. E agora enxaguando, jogando a água para limpar. E agora, você de novo, fecha o ralo, fecha o buraquinho por onde sai essa água. E agora a gente vai deixar essa banheira encher. Highlander, olha só, eu te amo muito. Gente, Highlander, ele é um ex-aluno meu. Eu sou apaixonada por esse menino. É um menino de ouro. Ele tá dizendo o seguinte, olha, necessitamos sair da nossa tenda e buscar o novo. Provérbios 27, nesta manhã, está me modificando. Graças a Deus, Highlander, que realmente a palavra de Deus, ela possa entrar e você entender, porque eu só estou aqui para me colocar à disposição, mas eu lendo a palavra, o Espírito Santo convence vocês. Eu não sou responsável por convencer ninguém, eu sou responsável por me colocar à disposição, por tomar a decisão de fazer essas lives todo dia de manhã. Então, é só para isso que eu estou aqui. Então, vamos continuar lá com a nossa piscina. Nossa banheira. Agora, a nossa banheira tá limpa. A minha banheira é enorme. E agora eu vou começar a deixar essa banheira ficar cheia. E eu vou deixando a banheira encher de água.
Gente, tem uma coisa para dizer para vocês. Eu sou livre. Eu sou livre para deixar a minha banheira transbordar. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Assim é a água viva de Deus. Você é cheio do amor de Deus. E aí o amor de Deus transborda. E eu quero que você, nessa manhã, deixe a água viva de Deus realmente fluir, que ela possa realmente te encher e que você possa transbordar na vida das pessoas. Cris, bom dia. Nani, bom dia. Pessoas lindas, maravilhosas. Vamos convidar aí 2 pessoas para vir aqui para a live, porque tem pessoas que precisam escutar esse conteúdo e não me conhecem. Então você que está aqui me escutando, que está aqui me ouvindo nessa manhã, convide aí pelo menos 2 amigos para virem aqui para a live, ou 2 amigas, ou 10 ou 20, quantos vocês quiserem. Então o que acontece? Quando eu, Flávia, tomei a decisão de sair da minha banheira de cocô, eu comecei a entender que aquele lugar onde antes eu me sentia confortável era um lugar horrível. E era por isso que eu andava e as pessoas sentiam o fedor. Eu vivia perfumada, cheirosa, mas saía um fedor de mim que afastava as pessoas. Então, era o cheiro daquele cocô que estava entranhado na minha pele. Então, o que acontece? Deus, ele é tão lindo, Deus, ele é tão maravilhoso, que ele lança fora. Ele lava você com a água viva dele e você começa realmente a ficar cheiroso, a ficar cheirosa. Porque quando eu falo aqui de cheiro, eu não tô falando de perfume, apesar de eu trabalhar com vendas de perfumes. Não, eu tô falando de um cheiro doce, de um cheiro suave, que é o cheiro do Espírito Santo de Deus. Porque quando você se permite, o seu corpo, ele se torna casa, morada do Espírito Santo de Deus. Então, o meu corpo, ele é casa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele habita em mim. Então, a casa que o Espírito mora hoje é uma casa linda, é uma casa limpa, é uma casa cheirosa. E o que eu tenho para dizer para você? Está nas suas mãos. Você tem tudo o que você precisa para começar a viver o novo de Deus. Existe uma chave dentro de você e você precisa encontrar onde está essa chave. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Durante muito tempo da nossa vida, a gente viveu uma vida, entre aspas, normal. Então, é normal, de repente, a gente viver uma escassez? E o porquê que eu falo de escassez? Porque eu era uma pessoa escassa. Não sou mais. Por que que eu não sou escassa? Porque eu tomei a decisão de não ser mais escassa. Eu tomei a decisão de desbloquear a escassez e de construir uma história nova. Então, vamos lá. A Flávia que fala com vocês hoje é uma Flávia transformada. E transformada como? Em quais áreas, Flávia? Em várias áreas, tá? Emocional, completamente transformado. Hoje eu sei gerenciar as minhas emoções, eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Tem hora que eu grito? Tem hora que eu fico maluca, quero explodir? Sim, e eu explodo. Por quê? Porque eu sou livre. Só que, depois da explosão, eu consigo olhar para a situação e crescer e amadurecer. Lá atrás, eu explodia e eu me culpava, me sentia envergonhada. Hoje não. Hoje, se eu tiver que dar um berro, eu dou. Mas depois, eu realinho ali a rota e eu continuo. Eu sou livre. Deus me entregou, me deu de presente a minha liberdade.
Então eu sou responsável pelas escolhas que eu faço na minha vida. E você também. Apesar de não entender muito sobre liberdade, de acreditar que os outros, eles são responsáveis por escolher para você, tem uma coisa para te dizer. Isso não é verdade. Você é responsável por tomar todas as decisões que vão levar você realmente a viver uma vida diferente, uma vida plena, uma vida totalmente diferente do que de repente você está vivendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu durante muito tempo eu vivi presa. Eu vivia sem saber o que fazer, quais decisões tomar. Eu ficava preocupada com a opinião do outro, o que que os outros iam dizer, o que que os outros iam pensar. E aí, eu vivia sem realmente agir da maneira que eu deveria agir. E qual é a maneira que eu devo agir? A maneira que eu quiser. Porque eu sou livre. Ninguém fala o que a Flávia tem que fazer. Mas eu sou obediente às coisas que o Senhor, Ele me mostra. Então vamos lá. O que tem de diferente em mim hoje? O que tem de diferente? Que eu tomo a decisão de olhar para Deus, perguntar para Ele qual é o caminho e ouvir a voz dEle e obedecer. Essa é a diferença da Flávia de hoje para a Flávia lá de trás. Então vamos lá. Quantas vezes a gente fica escutando a opinião das pessoas? A gente fica agarrado, presa em críticas de pessoas que não têm resultado nenhum. As pessoas vêm e começam a dar opiniões na nossa vida. E aí? Opinião? Tá bom. Essa pessoa tem resultado? E uma outra coisa, você pediu a opinião dessa pessoa? Então, eu não sei, mas talvez você tenha pessoas aí à sua volta que vivem opinando na sua vida, sabe? Não, eu quero só te dar uma opinião. Você conhece alguém assim? Ou você é uma pessoa assim, que vive dando opinião na vida dos outros? Então, eu tenho uma coisa para te perguntar. Você tem resultado? Porque se você tiver resultado, você já vai estar vendendo a sua opinião. Na realidade, você vai virar um consultor, você vai virar um mentor. Então vamos lá, hoje eu tenho um mentor, tem um cara que me acompanha, que me direciona, mas vamos lá, eu pago. Eu paguei pelo trabalho dele, então o Dan Magalhães, ele é o cara que é o meu mentor. Ele me dá direção nas coisas que eu estou resolvendo, sim, dos meus negócios, dos meus empreendimentos, né? Só que aí, você é aquela pessoa que vive dando opinião para os outros, mas não tem resultado nenhum? Não recebe nada? Qual é o resultado que você tem? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu fazia para mim. Porque eu não tinha resultado nenhum. Eu não tinha resultado na minha área emocional. Minha vida financeira estava destruída. Espiritual estava tudo lascado. E aí? E aí? Então, o que acontece? Hoje a Flávia tem resultado em quais áreas? Praticamente em todas. E a área que eu não tenho resultado, eu estou trabalhando para ter. Eu já fiz um planejamento, estabeleci as ações e pronto, não tem jeito de dar errado. Sabe por quê? Depende de mim. E eu estou alinhada com o coração de Deus. O meu espírito está conectado com o Espírito Santo do Senhor. Então, o que acontece? Não tem jeito de dar errado. Então, se vier alguém pelo caminho falando alguma coisa, eu alinho de novo meu espírito com o Espírito do Senhor. E aí eu continuo, sabe por quê? Quando a gente começa a caminhar no nosso propósito, pessoas vão vir, distrações aparecerão pelo nosso caminho. Os ruídos começarão a ficar muito altos e a escolha é sua, do que você vai fazer. Então vamos lá, tá ouvindo muito ruído, não tá conseguindo escutar a voz de Deus, o que você tem que fazer? Fique em silêncio, sai desse lugar de ruído, vai fazer uma caminhada e foca na sua respiração, conecte-se com Deus. Por quê? Porque os ruídos não vão atrapalhar você de alcançar o que Deus tem realmente para te dar. Então vamos lá.
Eu tenho vivido coisas grandiosas e os ruídos têm ficado muito altos. Eu tenho alcançado muitas pessoas, glórias a Deus por isso. Só que no meio do caminho, no percurso, acontecem fatos, coisas que se eu não estiver com o meu olhar voltado para o alto, que é onde Deus está, voltado para Deus, eu paro, gente, eu desisto. E o que acontece? Não é porque algo não correu da maneira que eu esperava que ocorresse, que acontecesse, que eu tenho que parar, que eu tenho que desistir. Então, o que acontece? A mesma coisa é você. De repente, você planejou executar algo que não deu certo, mas presta atenção numa coisa. Se você tomar a decisão de parar agora, quantas pessoas você vai deixar de ajudar, de ensinar e de abençoar? Então, é isso que eu estou falando com vocês, é algo que eu estou vivendo. Quantas mulheres e também homens agora eu tenho gerado transformação na vida deles. Então, eu, através da minha transformação, através de todo o meu aprendizado, do meu conhecimento, de toda a bagagem que eu tenho dentro da área dos estudos, não é? Eu tenho realmente ajudado pessoas a terem a vida transformada. Então, assim, não está mais relacionado à Flávia. Por quê? Porque eu já mudei de nível, eu já tive a minha vida transformada. E qual foi, assim, o ponto mais forte? Foi eu ter conseguido vencer o alcoolismo. Então, Deus, ele me libertou do álcool. E aí, quando aconteceu essa libertação, eu quis realmente entender o como tinha acontecido aquilo. E aí, gente, eu fiquei muito impactada porque eu descobri. Então, eu descobri aquilo e hoje eu ensino para as pessoas. Hoje eu tenho mentoradas, eu tenho meninas que estão na Itália, eu tenho alunas que estão em Portugal e eu tenho várias pessoas aqui no Brasil. Então vamos lá. Flávia, como que você conseguiu isso? Através da minha transformação. Então, nada que eu ensino, que eu digo para fazer, eu não fiz. Só que eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Então, eu não posso desbloquear uma pessoa que não quer ser desbloqueada. Então, falando especificamente sobre desbloqueio. O bloqueio é algo que você tem e que impede você de caminhar, de mudar de nível, você se sente paralisado. Então, o que eu faço? Eu visito o trauma, a lembrança e nós ressignificamos. Então, acontece o desbloqueio. Só que eu não posso desbloquear quem não quer. Então, se a pessoa chega querendo, a gente começa o trabalho. Se no meio do caminho a pessoa fala, não quero, não vou continuar, a pessoa é livre. E eu deixo a pessoa ir. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Quando isso acontece, é porque a pessoa, ela realmente tem um bloqueio e ela está querendo fugir daquilo. Então, quando isso acontece, eu ainda converso um pouco, eu vou batendo mais um pouco e eu mostro para a pessoa que essa fuga é algo que o cérebro dela está querendo fazer para protegê-la, tá bom? Olha só, o Gustavo tá falando do pote da gratidão, então eu vou aproveitar que o Gustavo falou. Olha só, aqui eu tenho um pote, um vidro, tá bom? Que você pode deixar ele mais bonito e tudo. Aqui tem um pote e aqui dentro, olha, eu coloco todos os dias os meus motivos de gratidão. Eu costumo colocar 5 motivos de gratidão de manhã e 5 à noite. Às vezes coloco menos motivos de gratidão ou mais motivos de gratidão. Mas é importante que você comece esse exercício. Lá no meu feed tem uma postagem onde eu explico mais detalhadamente sobre o pote da gratidão, os passos, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho alguns post-it, tá bom? Para poder eu escrever os meus motivos de gratidão. E aí, eu comprei também uns bloquinhos. Porque o que acontece? O post-it, ele tem uma cola, né? E aí, pro pote da gratidão, não tem necessidade de ser o post-it. Então, aqui eu comprei um bloquinho, olha só que legal. Aqui eu tenho um bloquinho e eu gosto, assim, desse negócio mais colorido, sabe?
porque eu tô treinando aqui eu desbloqueei a virilidade, né? Então, eu tenho que ser mais feminina. Então, eu gosto desse negócio coloridinho. E aí, o que acontece? Você também, se não tiver dinheiro para comprar ou se as coisas estiverem fechadas, você pode pegar aí um caderno que você tenha, que tenha folhas em branco, e você pode usar a régua. E aí, você pode cortar, fazer os papeizinhos. Usa caneta rosa, usa caneta dourada, usa caneta azul, preta, lápis, não importa. Mas faça o seu pote da gratidão. Por que é legal a gente fazer o pote da gratidão? Porque a gente vai aprender a aprender mesmo a ser grato. Porque é um exercício diário nós sermos gratos, tá bom? Gente, olha só, eu vou finalizar com uma oração. Gratidão a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui comigo nessa manhã, tá bom? Muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui nessa terça-feira maravilhosa que o Senhor já fez para nós. Senhor, que cada pessoa que me escutou e todas as que ainda vão me escutar, que elas possam realmente entender e sentir o seu lindo e grandioso amor, o seu amor incondicional. O Senhor nos ama como nós estamos, porque o Senhor sabe quem nós somos. Senhor, eu peço que o Senhor mostre a cada um o que essa pessoa é de verdade. Que essa pessoa possa descobrir qual é a sua identidade verdadeira. E eu sou grata, Senhor, mais uma vez, por eu saber quem eu sou, por eu me sentir amada por Ti. Senhor, os problemas e as dificuldades, elas vêm, mas nós somos responsáveis por entrar em ação e resolver as coisas aqui. Porque o Senhor já determinou a nossa vitória e o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Amém. Jussara, bem-vinda, criança linda. Elaine, Giovana, Gustavo, gratidão a Deus pela vida de vocês, tá bom? E fiquem com Deus e que a terça-feira de vocês seja maravilhosa, ó. Beijos!